Existe uma questão que estava me incomodando já há algum tempo. Isso aqui é motivo de algumas perguntas minhas ao Senhor. E eu creio que nós temos resposta hoje para isso. Como identificar uma falsa conversão? Por exemplo, há uma pesquisa feita aí esses tempos atrás, na América e nos Estados Unidos, que se uma pessoa se converteu, ou seja, veio para o chamado cristianismo, de 20 e poucos anos para cá, ou quase 30, talvez ela não tenha tido uma conversão genuína. E isso é também a resposta, porque muitas pessoas vêm para Jesus, mas não conseguem abandonar seus velhos hábitos. Acham comum ou acham normal, e aí o que acontece? Muitos desses de 20 e 30 anos para cá, que não tiveram uma conversão genuína, alguns viraram até pastor. E aí esse ranço deles, nesse cristianismo não convertido de fato, tiveram uma experiência religiosa, mas não uma experiência com Deus, vira doutrina, vira ensino. E aí eles vão fazendo réplicas de outros cristãos também não genuinamente convertidos. E quando, já ouviu aquele ditado que está em Heresias 1, verso 2? Pau que nasce torto nunca se endireita? Bom, isso não está na Bíblia. Contudo dizem por aí, eu creio que se endireita, evidente, porque um pau tem que morrer e nasce de novo endireitado, né? No entanto, a verdade é, uma coisa que começa errado, não vai dar certo. A conversão, ela tem que ser genuína, para que ela permaneça genuína. Agora, como nós identificamos qual é o traço de uma conversão genuína? Você deve se perguntar, eu sou uma pessoa genuinamente convertida? A minha conversão é verdadeira? Tem como nós sabermos isso? Tem. Tiago capítulo 2, no versículo 14. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Deixa eu fazer uma aplicação, voltando ao texto anterior. Tiago não está arrogando aqui a ideia de que a salvação é por obras. Ele não está dizendo, acaso a fé pode salvá-lo? Porque o apóstolo Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé. É evidente que Tiago não está em contraponto ou contra-atacando a doutrina da justificação pela fé. Ele está dizendo o seguinte, acaso essa fé, aqui nós temos um artigo definido, esse tipo de fé. Que tipo de fé? Da qual nós vamos falar. Que ele vem nos ensinar que existe uma fé que parece ser fé salvífica, que parece ser fé verdadeira, mas não é. E é essa fé que ele diz, acaso essa fé que você acha que é verdadeira, que você acha que é boa, pode salvá-lo? E aí ele começa mostrando o tipo de fé falsa e o tipo de fé verdadeira, né? Continua aí, ó. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazeis, porém sem lhe dar alguma coisa concreta, do que adianta isso? Tiago agora está falando de um tipo de justificação. A justificação é pela fé em Jesus, mas existe a justificação pela fé em Jesus e a justificação pelas obras. A justificação pela fé em Jesus é para salvar, a justificação pelas obras é perante os homens. Tiago está dizendo que a maneira prática das pessoas verem seu cristianismo é pelas suas obras, as obras vistas. Não adianta você chegar numa pessoa e dizer, eu sou um crente que ora 1 hora por dia. Ele fala, hã? Não adianta você chegar numa pessoa não crente e dizer, eu jejum, eu sou santo. Ele está dizendo que a maneira das pessoas verem que você é salvo é pela prática das obras. Mas essas suas obras não lhe justifica perante Deus, mas lhe justifica perante os homens. Então agora Tiago está falando de justificação pelas obras para os homens.
eu sou aceito. A palavra justificar é ser aceito. Eu sou aceito diante dos homens pelas obras. E Paulo diz que eu sou aceito diante de Deus pela fé em Jesus. São coisas distintas. Tiago está dizendo, adianta alguém passar fome e você falar que vai orar por ele? Você tem que dar roupa, tem que dar comida. E ele continua dizendo, vamos lá? Desse mesmo modo, em relação à fé, dizer que é crente, que ora, que jejuma por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Esse é o conteúdo. Prossegue. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé. Presta atenção, a palavra mediante não fala de causa meritória. É instrumental. Você não é salvo porque crê em Jesus. Você crê em Jesus porque Jesus lhe salvou. Presta atenção nisso. Eu sou salvo pela graça. A obra de Jesus me salva. Mas eu não sou salvo por fé. Eu sou salvo mediante a fé. A fé é instrumento da salvação e não mérito. A graça é causa meritória e a fé é causa instrumental. Eu sou salvo pela graça, porém, mediante a fé, eu me aproprio dessa salvação. E aqui, quando você ouve a palavra mediante, não está falando de mérito. Da mesma forma, a regra serve para Tiago. Ele disse, o instrumento da fé e das obras não é mérito da salvação. Mas uma pessoa salva comprova a sua salvação praticando e fazendo boas obras. Continua. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem. Tiago traz à baila agora um cidadão terrível. Mas ele diz muito mais, que esse cidadão tem fé. E mais do que muitos crentes, é o diabo. Queres, portanto, assegurar-te, homem sensato, que a fé sem as obras é de fato inútil? Bom, aqui está o nosso conteúdo do texto de Tiago. Veja vocês que não é difícil identificar uma conversão genuína e uma conversão falsa. Tiago aqui agora vai nos ensinar praticamente 3 tipos de fé. Só uma delas é genuína e as outras parecem ser genuínas. E é isso, gente, que eu quero que você entenda, para você compreender. A fé é uma exigência na Bíblia. A fé é uma doutrina completamente indispensável no cristianismo. Em Efésios 2, do 8 ao 9, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Em Romanos 1,17 nos diz que o justo viverá da fé. Em Romanos 14, 23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11 inteiro, nós encontramos uma galeria, chamada Galeria de Heróis da Fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Diante disso, nós aprendemos que a fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias. E aí nós temos uma pergunta: qual tipo de fé salva uma pessoa? Como que eu sei que eu estou de posse de uma fé verdadeira, de uma fé genuína? A minha fé é verdadeira? Boa pergunta a se fazer, né? Porque nós temos aqui nesses textos 3 tipos de fé, basicamente. Nós temos o que Tiago nos ensina e ele chama de fé morta. Nós temos o que Tiago nos ensina que ele chama de fé dos demônios, olhe bem. E nós temos o que Tiago nos ensina de fé verdadeira, fé genuína, fé salvadora. Qual é ou quais são as características de cada uma dessa fé? A fé morta, a fé dos demônios e a fé verdadeira. Porque talvez você pense que só o fato de crer em Jesus lhe dá garantia de uma fé verdadeira. Não é verdade. Em Mateus 7, 21 nos ensina que nem
todas as pessoas que se dizem salva o são. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que se diz crente é crente. Nem todo que diz que se converteu, se converteu. Nem todo que se batizou está salvo de fato. Muitos dirão naquele dia, Mateus 7, a partir do versículo 18, em diante, pela árvore conhece os frutos, mas em diante diz, pregamos no teu nome, curamos no teu nome, fizemos milagres no teu nome, expulsamos demônios no teu nome. Veja, é um tipo de gente que foi nascendo com uma conversão falsa até entrar no ministério. E agora eles têm dons, porque os dons são irrevogáveis e dados até para incrédulos. Então o cara não tem uma fé genuína, mas já virou até pastor. E ele está replicando esse tipo de fé, que não é genuína, para outras pessoas. Por isso que esse dado seríssimo mostra que se uma pessoa se converteu de 30 anos para cá, ela tem que ter vários testes interiores da sua conversão, e que sua conversão é genuinamente, de fato, ela é uma conversão verdadeira. Vamos entender o que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Uma breve síntese sobre Tiago. A carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja contemporânea. Tiago é comparado ao Salomão de sua época. Ele é comparado, a sua carta é comparada ao Sermão do Monte e também o livro de Provérbios. Tamanha a sabedoria de Tiago. Esse livro tem princípios básicos, ele tange grandes temas da vida cristã e de forma clara e direta e rica. O que Paulo leva dezenas de capítulos para ensinar, ele explica em 5. Ele era prático e direto. Então, Tiago está preocupado em toda a sua carta. Ele era o pastor da igreja de Jerusalém, o pastor dos pastores, ele era o apologeta, o doutrinário, ele era o teólogo da igreja. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo, em testar a salvação dos irmãos. E de forma digna e prática, ele impõe aqui a nós alguns testes, para sabermos se nossa fé e nosso cristianismo são genuínos. Então a leitura da carta de Tiago nos leva a fazer um balanço da nossa vida, um diagnóstico da nossa experiência cristã. Vamos lá fazer uma exposição rápida sobre isso. Primeiro tipo de fé que Tiago nos mostra é o que ele chama de fé morta. Quais são as características de uma fé morta? Ele diz: se você tiver uma fé sem a prática das obras, essa fé é morta. Então vamos lá. As características de uma fé morta é uma fé que nunca leva a vivermos uma vida santa. A fé morta, gente, é uma fé divorciada da prática da santidade. É um abismo, um hiato entre o que a pessoa professa e o que ela vive. Ela é crente profissional, como ela é profissional do trabalho, como ela é professora, quando ela está em casa ela é mãe, quando ela se deita com o marido ela é esposa, quando ela vai para o trabalho ela é empregada ou patroa, quando ela vai para a igreja ela é crente. É um hiato entre aquilo que a pessoa professa e aquilo que ela vive. Cristianismo não é ir na igreja, é um estilo de vida. Você é crente quando é mãe, você é crente quando é empregado, você é crente quando é patrão, você é crente quando é professora, você é crente quando é esposa. O cristianismo, ele nos ensina a sermos cristãos, ou termos Cristo em nós, na nossa prática como marido e esposa, na nossa prática como pais, na nossa prática do dia a dia. Não pode haver um abismo entre aquilo que eu creio e aquilo que eu professo. Ou seja, crer na verdade, mas jamais ser transformado pela verdade. Em outras palavras, é a verdade chegar na mente, mas não descer para o coração. Eu costumo chamar isso de ateísmo cristão prático. Crer que Deus existe, mas viver um estilo de vida como se Ele não existisse. Crer que Jesus vai voltar, mas andar como se Ele nunca fosse voltar. Crer que eu posso morrer
e ir para o inferno, mas viver como se isso não fosse uma realidade. Ainda ontem, em um dos últimos capítulos do livro, eu escrevi: é possível, pare para pensar, pode ser o último culto que alguém esteja assistindo aqui e daqui ir para a eternidade. Como que eu posso subir aqui de forma tão distraída e fazer disso aqui um picadeiro e brincar com a alma das pessoas, sendo que pode ser o último culto dela e pode garantir toda a eternidade dela? Por isso que púlpito não é lugar para moleque. A alma das pessoas está em jogo. Alguém me perguntou essa semana: o que é pregar para você? O que você sente quando vai pregar? Falei: eu sinto que toda vez que eu vou pregar, eu tenho que ressuscitar mortos. Ou transformar água em vinho. Ou seja, cada culto eu imagino que Deus tem que fazer um milagre no coração, na vida de uma pessoa, transformar coração de pedra em coração de carne, pessoas mortas espiritualmente em pessoas vivas, casamentos destruídos em casamentos restaurados. É um peso muito grande. É um erro nós pensarmos que apenas dizer que cremos em Jesus, professar um credo, uma confissão, isso te faz salvo ou crente em Jesus. Entendimento intelectual não é fé salvadora. A fé que produz vida e não gera transformação é uma fé morta. Mateus 7, versículo 21. A fé salvadora gera transformação. É impossível ter um encontro com Deus e não mudar de vida. Naquele dia, alguns aquele dia dirão a mim: Senhor, Senhor. Nem todo que diz a mim naquele dia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Palavras do Senhor. Quem é salvo? Aquele que faz a vontade de Deus. Você não pode selecionar partes do cristianismo que lhe convém. O cristianismo é um combo, gente. Um combo moral, social, que tem que ajudar o próximo. Um combo espiritual, que tem que orar, ler a Bíblia. Um combo de alma, que você tem que ter suas emoções controladas. É um combo que deve mudar corpo, alma e espírito. Um certo pastor, ao ser confrontado em razão de seu adultério, respondeu: e daí? Eu estou cometendo adultério, e daí? Eu prego os melhores sermões que antes. Ou seja, se ele prega e pessoas estão chorando, se ele prega e a igreja está cheia, para ele está tudo bem. Mas há grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Esse homem estava dizendo que enquanto ele acreditasse e pregasse Jesus, eu estou falando de Jesus, está igual jogador de futebol, não importa a minha vida particular, importa eu entrar e fazer o gol. Mas com Deus não é assim. Porém, esse tipo de pensamento é exatamente essa maneira de pensar que Tiago ataca. As igrejas estão cheias de gente que fala uma coisa e vive outra. São artistas, dizem que creem em Jesus, mas sua prática, sua vida não condiz com o que creem. É isso que Tiago chama de fé morta. Ou seja, sem efeito nenhum, apenas religiosidade. Fé morta, em segundo lugar, é uma fé meramente intelectual. Ou seja, é a pessoa consentir com a verdade, mas não ser transformada pela verdade. No verso 14, Tiago faz uma pergunta: pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé aí, de falar uma coisa com a boca, mas não consentir com a verdade, essa fé aí tem algum efeito prático? Zero! É isso que Tiago está falando. Pode esse tipo de fé salvá-lo? Ele está dizendo, semelhante fé, essa fé morta, que não reproduz o que se fala no dia a dia, como mãe, como pai, como marido, como servo, como empregado, como patrão,
Não é reproduzido durante a semana esse tipo de fé. Tiago está confrontando um tipo de fé errada, não a fé da salvação, a fé verdadeira. E ele chama de fé morta, uma fé verbal, mas nunca uma fé na prática. Ainda no verso 14, Tiago pergunta: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não provar essa fé na prática? Ou seja, disser uma coisa, mas não provar pela maneira de viver o que ele diz. É impossível não replicar na prática a transformação do secreto. As pessoas veem, a esposa vê, os filhos veem, todos vão ver que você mudou. Se não mudou, não teve fé genuína. Isso significa que pessoas com uma fé morta substituem obras por palavras, falam muito e são pouco, ou fazem pouco. Terceiro lugar, fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. É um tipo de fé inoperante, ineficiente, não produz nenhum resultado, vai por repetição. Da onde surgiu a palavra religião? Vou por religião, não porque eu quero realmente uma mudança. Em quarto lugar, a fé morta é uma fé sem valor nenhum. É uma fé inútil. No verso 20, Tiago diz que fé sem obras é inoperante. E de forma geral, essa fé é inútil, inclusive no caso da salvação, quanto mais na prática do dia a dia. Então tem gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Não tem efeito prático a fé dele. Mas em quinto lugar, fé morta também é uma fé incompleta. No verso 22, Tiago diz que esse tipo de fé está incompleto, visto que são obras que comprovam a eficácia de nossa fé. Sem essas obras, a fé que temos não tem valor nenhum. As obras são evidência. Veja bem, você não é salvo pelas obras, mas sem elas você pode provar que você não é salvo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Viu? Você foi salvo para realizar obras, não por obras, mas para elas. Efésios 1:4 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Não é por ser, é para ser. Vê? Jesus ainda disse: eu vos escolhi para dar fruto. Não é por dar fruto que eu te escolhi, mas é para dar fruto. Em outras palavras, eu sou salvo para as obras, eu sou escolhido para os frutos, e eu sou eleito para ser santo. Então a ausência das obras, a ausência dos frutos e a ausência da santidade pode provar que eu ainda não fui salvo. Então o fruto, a santidade, as obras é a forma visível das pessoas comprovarem que Deus está em mim. Não só as pessoas, eu também. Em último lugar, o que é uma fé morta? É uma fé completamente morta. Tiago é claro ao afirmar que a fé sem obras é morta, versos 17. E uma fé morta não salva ninguém. Se você é salvo mediante a fé, se a fé estiver morta, ela tem efeito zero na sua vida. Mas no versículo 19, nós temos o segundo tipo de fé, a fé dos demônios. Senhor. Senhoras e senhores, o apóstolo Tiago, primeiro ao atacar o credo dos cristãos, o credo dos cristãos é o seguinte: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Confessou com a boca e crê de todo o coração, você está salvo. Então agora Tiago ataca essa ideia de que confessei Jesus, estou salvo, independente do que eu sou, eu estou salvo porque creio em Jesus. Então ele fala assim: vamos lá, prova, vamos ver se essa fé que você disse é verdadeira. Agora ele
ataca a confissão de fé judaica. Porque o judeu tem o rema, Shema Israel, Elohim Shalaché. Significa, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Se você crê que o Senhor é um só, você está salvo. Então o judeu pinta e borda, mas diz que crê que é um só, então ele acredita que está salvo. Tiago agora vai testar a fé do judeu. Ele acabou de testar a nossa fé, o nosso credo. Confessar com a boca e crer de todo o coração, mas não tem obras. Ele, ataca a nossa fé. Agora ele vai dar um tiro certeiro na fé do judeu. E ele usa, sabe quem como exemplo? O Janho. Quem é do Paraná sabe o que eu estou falando. O Janho. Veja, olha o verso 19. Lembra vocês que a confissão judaica é crer que Deus é o único Deus? E a confissão cristã é confessar com a boca e crer de todo o coração que Jesus é o Senhor, então você está salvo? Ele vem de atacar a nossa falsa confissão, e agora ele vai, o judeu fala, esses cristãos aí não estão salvos. Ele olha para o judeu e fala, e você? Imagina Tiago pastoreando os dias de hoje, porque ele não tinha pudor nenhum. Tiago era tão severo, que estava Pedro e Paulo comendo entre os gentios. Tiago chegou, Pedro derrubou a cadeira. Eu imagino Pedro comendo e rindo, cantando piada. Quando Tiago chega, Pedro... E levanta. Tiago assustou Pedro, gente. Se Tiago assustou Pedro, o que ele faria com a gente? Ele era um teólogo da igreja, o homem mais respeitado da igreja era Tiago. Então ele não fazia média com ninguém, nenhum dos apóstolos. Mas tinha uns mais amorosos que os outros. Tiago já não tinha esse amor todo. E lá Tiago vem, aponta para os judeus e fala assim, crês tu na existência de um só Deus? Ele diz, você confessa que Elohim é o único Deus, como você diz? Ah, confesso. Ok, maravilha, até os demônios fazem isso. Ih, rapaz, acabou com a raça do judeu agora. Você acha que você é melhor que um demônio que crê que o Senhor é o único Deus? E agora ele vai de forma prática ensinar para esse tipo de gente que diz que não crê em vários deuses, que não é idólatra, que só o fato de crer que existe só um Deus não é o suficiente, como também só o fato de confessar com a boca e crer de todo o coração, sem reproduzir isso na prática, também não é suficiente. Fé morta é a fé que atinge o intelecto, porém a fé dos demônios, além de atingir o intelecto, ela atinge as emoções. Os demônios têm fé, e uma fé emocional. É fato aqui que os demônios têm um estágio mais avançado de fé do que a nossa. Olha que coisa interessante. Ela é superior à fé dos demônios à de muitos crentes. Porque ela não é só uma fé intelectual de entendimento, mas ela é tão real que ela chega a ser emocional, porque os demônios vivem a presença de Deus, eles veem Deus, eles sabem, eles caíram de lá, eles conhecem o rosto. Então eles tremem, eles sabem de coisas que não sabemos. Então não é uma fé somente de entendimento, é também uma fé de experiência. A fé dos demônios é emocional, por quê? Porque primeiro, Tiago diz que os demônios creem. Creem a ponto de tremer, isso é emocional. Eles creem a ponto de se assustar. Mas isso não é uma fé salvadora. Apesar deles temer e tremer, sabendo da existência de Deus, sabendo da soberania de Deus, isso não reproduz na salvação dos demônios. É fato aqui que os demônios nos demonstram que eles têm uma fé avançada, além da nossa. Nós não conhecemos uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire e nem pelas emoções que ela demonstra, mas é pela vida que ela vive. Olha que coisa interessante. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se Tiago diz que os demônios creem, no que eles creem? Ou melhor, como eles creem? Porque Tiago diz que os demônios creem.
E alguém diz, crê, mas não obedece. Bom, essa parte da Bíblia está por sua conta. Você nunca leu isso na Bíblia. Tiago apenas diz que eles creem. Mas você acrescenta, mas não obedece. Bom, você acrescentou. Os demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. Para piorar, o Deus que você serve é Deus do diabo também. Então Satanás levou Jesus na ponta do pináculo e disse, se prostrados me adorares, está vendo isso aqui? Todos os reinos desse mundo, eu te dou de graça. Jesus disse, somente ao Senhor teu, falou o que para o diabo? O Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jó capítulo 1 versículo 6, foi um tempo que os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, veio também Satanás prestar-lhe culto. Mas o diabo não é inimigo de Deus? Deus não tem inimigo, porque Deus não tem um Deus além dele. Ele não tem outro Deus para fazer frente a ele. A Bíblia diz que o diabo é inimigo do povo de Deus, a antiga serpente que se opõe ao povo de Deus. Deus é Deus, se você crê em Deus, Ele é seu Deus. Se você não crê, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele é Deus de vivos e de mortos, Ele é Deus do céu, da terra e do inferno. Porque não há outro Deus. O problema é que os demônios vão na igreja, assistem culto, o pastor deles é o seu pastor, e não se convertem. Qual é a igreja? Olha o que diz a Bíblia, que o diabo nos acusa 24 horas diante de Deus. Onde é que ele está agora? Me diga você. No céu, assistindo o culto, com os melhores louvores, e lá, talvez só criticando, reclamando, murmurando e falando mal de você. Engraçado que ele tem o melhor pastor, a melhor igreja, o melhor culto, o melhor louvor, e não reproduz na prática para ele. Quem foi o pastor de Adão, gente? Quem foi o pastor de Lúcifer, gente? Qual igreja Satanás frequenta? Já que ele está diante de Deus 24 horas. No que os demônios creem? Primeiro, os demônios creem em um só Deus. Tem gente que não crê em um só Deus. Então não tem demônio idólatra. Veja que a fé dos demônios aqui é corretíssima. Tem muitos crentes que não creem assim. O diabo comete muitos pecados e ele nunca vai ser salvo. Mas tem um pecado que ele não comete, o do ecumenismo. Ele não cultua muitos deuses e nem crê em muitos. A Bíblia diz que ele crê que existe um só Deus. Ele não crê em deuses. Veja que a doutrina dos demônios até agora está perfeita. Se doutrina salvasse, os demônios estão salvos. Porque a teologia deles, perfeita. Não tem demônio ateísta, não tem demônio agnóstico, não tem demônio animista, não tem demônio ecumênico, que nem macumbeiro. Apesar dele estimular a feitiçaria, ele mesmo não faz culto a demônios. Ele tem que comparecer, e a adoração dele é obrigatória. A nossa não deve sê-lo. A nossa deve ser prazerosa. Os demônios creem em Deus, e creem em Deus de maneira certa, porém essa fé dos demônios não pode salvá-los. Por quê? Então os demônios creem em um só Deus. Segundo, os demônios creem que Jesus é Deus. Tem crente que não crê. Tem crente que lê o livro de Dan Brown, o Código da Vinci, ficou em dúvida. Será? Assistiu um filmezinho ali. Nossa, será que Jesus tinha caso com Maria Madalena? A mulher tinha 64 anos, Jesus tinha caso com ela. Ser besta, rapaz. Povo bobo. Assiste um filme que está escrito ficção.
Depender desse povo, o mundo acabou no ano 2000 e está todo mundo no vácuo do tempo do Lost ou na caverna do dragão. E ninguém sai mais disso. Povo besta, rapaz. O povo não sabe o que fala, está todo mundo perdido. Na internet todo mundo é cientista, médico, político, teólogo. Então veja, os demônios creem que Deus é um só. Segundo, creem que Jesus é Deus. Em Marcos 3, do 11 ao 12, vemos os demônios prostrando e adorando ao Senhor Jesus. Marcos 3, 11 e 12. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és... Aqui é quando Jesus chegou em Gadara, os demônios correu, prostrou e Tem crente que não adora a Deus, mas os demônios se prostram e adoram. Há meses eu estou lutando aqui para o povo ter um altar para o Senhor. Mas não tem. Mas o diabo está diante de Deus 24 horas. Ele não é salvo, não será salvo, ele não se arrepende. Você tem chance de ser salvo, você se arrepende e não prostra e adora. Estamos perdendo para demônio, gente. Terceiro, para piorar, os demônios creem na existência do inferno. Tem crente que não crê, nem fala, nem gosta de falar. Inferno. Em Lucas 8:31, vemos os demônios sabendo que existia o inferno. E eles falam para Jesus: não nos mande para o inferno ou o abismo. Deixe-nos ficar nesses porcos aqui. Deixe-nos ficar, não nos mande para o inferno. Eis aí uma palavra que não é pregada mais hoje. Inferno, pecado, santidade, mas até os demônios creem. E nem eles querem ir para lá. E tem gente que está brincando com isso. Até agora nós vimos que a fé dos demônios é doutrinariamente e emocionalmente perfeita. A pergunta é: por que eles não são salvos? Pense comigo. Vai pensando na sua cabeça agora a fé genuína de salvação. Quarto, os demônios creem. Veja, primeiro eles creem que só existe um Deus. Segundo, eles creem que Jesus é Deus. Se você não crê que Jesus é Deus, você não é salvo. É o pilar central da salvação. Você tem que crer que Jesus é o Senhor. Terceiro, eles creem que existe o inferno. Quarto, eles creem que Jesus é o supremo juiz que julgará a todos. Tem gente que perdeu a visão do trono branco. Tem gente que perdeu a visão do julgamento. Que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelas coisas que fizemos. E que não haverá ninguém que ficará fora desse julgamento. Então Jesus chegou em Gadara, os demônios prostraram e o adoraram. E pediram: não nos mande para o inferno, nos deixe ficar aqui nessa região. Mas antes disso eles disseram: por que viestes nos julgar antes da hora do juízo? O povo não prega mais sobre santidade. O povo não prega mais sobre juízo, o povo não prega mais sobre inferno, o povo não prega mais sobre salvação. E olha a seriedade do que você está ouvindo. Se você não confrontar o estilo de vida das pessoas, você corre o risco de não vê-las salvas. Se você não mostrar para elas e não fizê-las ponderar, se elas estão replicando na prática o que elas são na mente, se você não testar a sua fé, pode ser que não seja uma fé verdadeira. E aí ela não reproduz na prática da salvação. Os demônios creem que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pense você, todos os demônios conhecem Jesus face a face. Nós não.
Jesus foi ao inferno. Eles estavam diante do trono. Todos eles já viram o rosto de Jesus. Jesus disse: eu vi o diabo cair do céu feito um raio. E ele arrastou após si a terça parte dos anjos. Quem é o líder dos anjos? É o Senhor Jesus. Ele chama de meu exército. Todos esses, a terça parte, viraram demônios. Todos eles conhecem Jesus. Nós não. Se a terça parte não é salva, tendo uma doutrina perfeita, crendo e tremendo, porque tem gente hoje que já não tem mais temor. Hoje eu vi aquela dando uma entrevista falando que gosta de Jesus, mas a igreja é uma mé. Quem viu isso? Na hora eu falei: Senhor, cuida dessa menina, cubre ela com seu sangue, porque ela falou uma coisa grave. Ela falou da noiva de Cristo. Você quer falar de um crente, de outro, dá nome, mas não fala da igreja, o corpo, de forma genérica. A igreja do Senhor é santa, tem uns bodes no meio. O que a gente tem que fazer? Dar tiro em lobo e proteger as ovelhas. Mas a igreja do Senhor não. Não fale, a igreja. Quem da igreja você não gosta? Fala. Mas não toque na igreja do Senhor. Porque é essa igreja que foi comprada pelo seu sangue. Ela é cheia de problemas, mas Ele está limpando ela. Então eu acho grave, mas por quê? Porque as pessoas também estão pegando o ranço. Uma crentarada chata, que não reproduz na prática o que elas creem. Mas também nós não podemos entender que todo mundo que se achega ao cristianismo agora está salvo. E aceitar todas as práticas mundanas como normais. Se você se sente bem no mundo, é como uma ovelha se sente bem no chiqueiro. O mundo não é seu lugar. Você vive nele, trabalha nele, ama as pessoas do mundo, estará no mundo, mas a nossa pátria é o céu. Nós somos cidadãos do céu. No entanto, os demônios estão eternamente perdidos. Uma fé meramente intelectual, só de cabeça, nos torna pior que os demônios. Uma fé intelectual e emocional, creio, estremeço, vou na igreja e adoro, os demônios fazem isso tudo. Filipenses 2, versículo 6, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua no céu, na terra e no inferno confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então lá no inferno o que estão falando? O que estão falando no inferno? Jesus Cristo é o Senhor. Se brincar, canta o que cantamos aqui, ó. Então vir à igreja, cantar e adorar, não te faz melhor que um demônio. Eles creem, tremem, choram, mas não estão salvos. Então como é que eu sei que eu estou salvo, pastor? Porque o caldo engrossou agora, eu vou ali naquela ponte ali, vou me jogar. Eu vou aproveitar já agora que eu estou no inferno mesmo, vou tomar veneno. Uai, se o demônio é melhor que eu, então eu vou aproveitar agora e vou curtir a vida adoidado. Bom, tome nota. Teologicamente falando, fé salvadora mencionada por Tiago, olha lá, ela é acentuada por 3 palavrinhas básicas. Para você saber se a fé que você está vivendo é de fato uma fé salvadora, ela deve ter na palavra fé 3 conteúdos básicos. Eu vou falá-los aqui, não é para ser melhor, é por necessidade mesmo. A primeira palavra é notia, que significa conteúdo. A segunda palavra é assensus, que significa concordância. A terceira palavra é fidúcia, que significa confiança. Em tese, temos 3 palavras aqui: conteúdo, concordância e confiança. Notia, assensus e fidúcia. Uma fé verdadeira inclui o quê?
as duas coisas anteriores, que é intelecto e emoção, mas tem uma terceira que nenhum demônio tem. A volutividade, a vontade. Isso significa que o conteúdo da fé é a verdade de Deus. E eu recebo essa verdade e confio, aí é emoção. E por ela eu sou transformado pela vontade. O meu intelecto é mudado. Eu reproduzo na prática aquilo que recebi na mente e na minha alma. Por isso que a palavra fé, apesar de pequena, ela tem 3 conteúdos nela. 3: conteúdo, concordância e vontade, que é a confiança. Eu tenho conteúdo verdadeiro, eu concordo com ele de forma emocional e eu reproduzo isso. Os demônios têm emoção, os religiosos têm conteúdo, mas não reproduzem. Tiago descreve essa fé oferecendo vários pontos. Primeiro, a fé verdadeira está fundamentada apenas na palavra de Deus, apenas no que Deus diz e mais nada. E tem 3 palavras de Deus. Tem a palavra de Deus escrita, chamada de palavra objetiva, a imutável palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o diabo ataca, o espírito do anticristo ataca. Será? A Bíblia tem erro, não sei o que, é o espírito do anticristo. Essa é a palavra escrita. Tem a palavra de Deus encarnada, que é Jesus. Aquela palavra que se fez carne. E tem a palavra revelada, a subjetiva, a dita pela segunda vez. É a palavra pregada. Então tem 3 palavras de Deus. E você tem que crer que a fé é fundamentada apenas na palavra de Deus. Apenas no que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E para isso Tiago cita 2 exemplos, Abraão e Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, amigo de Deus, Raabe, amiga dos inimigos do povo de Deus. Abraão, homem piedoso, Raabe, prostituta. Abraão, judeu, Raabe, gentílica. Os 2, o que esses 2? O justo e a prostituta tinham em comum? A fé verdadeira no mesmo Senhor. E os 2 foram salvos. Então Deus não está assim, ó. Um é prostituto, o outro é justo. Não, ele quer saber da fé. Se essa fé aí vai reproduzir em prática. Porque a fé de Abraão reproduziu em prática. A de Raabe também reproduziu em prática. E os 2 estão salvos, a prostituta e o bom. Ambos, Abraão e Raabe, confiaram na palavra de Deus. A questão não é a fé, é o que ela vai produzir, é o objetivo, é o dia a dia dela. Ou seja, não é fé na fé. O povo hoje tem fé na fé dele. Fé que ele crê no que ele crê. Eu sei que eu estou salvo porque eu tenho fé, mas não é fé em Deus, é fé na sua fé. É fé nos ídolos, fé no pastor, fé na confissão positiva. A questão é fé em Deus, fé na sua palavra. Bíblia é Bíblia aqui lá na China. Para de ficar filosofando. O que a Bíblia falou sobre isso? Então cumpre, irmão. Ah, mas se eu for viver tudo que a Bíblia manda, eu não vou viver. Pô, a ideia é essa, você descobriu agora, a chave é essa. Que vai chegar um ponto, você vai falar, não dá mais para viver aqui, porque a Bíblia está falando uma coisa, o mundo outra, a Bíblia é uma coisa, pronto. Jesus tem que levar você, porque você não consegue mais viver aqui. Você não está entendendo. Porque está chegando a hora que todo mundo será uma contradição para nós. Agora, gente, além de casamentos, tudo que é tipo, agora tem um tal de trisal. Eu fui ver isso no jornal hoje, eu falei, gente, esse povo ficou doido. O povo anda maluco. Então estava minha esposa no shopping com a minha filha e um homem com 2 mulheres. Ele deu um beijo na boca de uma e depois deu um beijo na boca da outra. É o trisal. Ou vice-versa. Isso agora virou aceito, cartório aceita.
Aí você fala, se a lei aceita, passa a ser moral perante os homens. E então vai deixar de ser imoral diante de Deus? Quanta coisa é moral diante dos homens, mas se você vê na Bíblia é imoral, e somos chamados de legalistas religiosos. Vai se amoldando ao mundo, você vai ver. Você vai cair no inferno de ponta cabeça ainda. Faça uma escolha, meu irmão. Vá cumprir a palavra de Deus. Está ficando difícil? Está. Mas vai ser maravilhoso viver com Ele. Vai ser maravilhoso ser servo e filho do Deus Altíssimo. Porque o mundo não tem mais jeito, não. Não tem, não. Concluindo, a fé salvadora e verdadeira envolve todo ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios, intelecto e emoções. A fé verdadeira salvadora toca intelecto, emoções e a vontade. Ele reproduz o que o intelecto dele ouviu, o que a emoção dele recebeu. Ele reproduz no dia a dia essa fé. Pastor, o que eu devo fazer então? Tiago nos ensina uma coisa muito verdadeira. Tem esperança para mim, pastor? Tem. Tiago está dizendo que se eu não tenho essa fé perfeita, que quase ninguém tem, você deve pedir a Deus. Você não deve aceitar. Não tem jeito mesmo, não. Você deve falar, Senhor, muda-me. Eu quero ser, Senhor amado. Vamos lá? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Eu sou o vaso e tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Nós não somos como demônios e nem como religiosos. Nós estamos em busca de transformação. E se você não estiver com seus joelhos dobrados, você não vai reproduzir a vida de Cristo no seu dia a dia. Você não vai reproduzir a vida de Cristo no seu dia a dia. Por isso que oramos, para nos tornar parecidos com Jesus. Romanos 8, 29, ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos. Então o propósito final do Espírito Santo da nossa vida de oração é fazer com que nós sejamos parecidos com Jesus. É um caminho longo, gente, mas nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Renova-me, Senhor Jesus.
não quero ser igual. Renova-me, fica em pé. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Agora põe a mão no seu coração e diga: Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Diga alto e forte: Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor, quero ser como. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida, tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler
o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.